Numa noite de junho de 1863, o vento trouxe até a senzala o som de uma voz que ninguém queria ouvir, o choro miúdo de uma menina. Meu amigo, minha amiga, imagine a cena. A lua encoberta, a farinha espalhada no chão úmido, e Joana, com os olhos fundos de fome, tentando roubar um punhado de milho para acalmar a barriga que crescia de fome. O coronel Rodrigo Tavares estava ali, no terreiro, como uma sombra que se acreditava senhor até da própria respiração das pessoas. Ele lhe deu um castigo para que todos vissem, e quando a punição não foi suficiente à sua sede de domínio, decidiu o pior: vender a menina. Levaram Joana para longe no mesmo dia, e Maria, sua mãe, viu tudo sem poder estender a mão. Deixe-me falar de Maria. Não era uma mulher de palavras vazias, era de poucas falas e muitas orações. Tinha 32 anos, mãos calejadas pela roçada, rosto marcado pela fumaça da cozinha e olhos que conheciam a dureza da terra. A fé dela não era um ornamento, era uma resistência. Quando Joana foi arrancada, Maria fez uma promessa baixinho, entre lágrimas e súplicas: encontraria a filha. Não prometeu aos outros uma revanche dramática, prometeu a si mesma que faria o que estivesse ao seu alcance para trazer Joana de volta. E jurou que o homem que a havia ferido pagaria, não com sangue, mas com a perda do que mais valorizava. A cena da venda ficou martelada nela, mas não foi apenas isso que ardia no peito de Maria. Numa noite qualquer, arriscando o olhar pelo vão da janela da casa grande enquanto varria o terreiro, ela viu uma bolsa de couro repousar sobre a cama do coronel. O couro brilhava ao reflexo fraco de 2 velas. Dentro, algo cintilante que era ouro, pipitas guardadas e contadas com vaidade. Não foi a visão do metal que a consumiu, meu amigo. Foi o saber que aquele ouro representava a liberdade possível de uma filha, a chance de um pacto consigo mesma. Ela não falou. Guardou a imagem como quem guarda uma semente. Se essa história está falando com você, fica comigo até o final. E se puder, curta e inscreva-se para que histórias assim não se percam. Naqueles primeiros meses depois da venda, a vida na Santa Rita seguiu em sua brutalidade habitual. A rotina era uma mistura de trabalho, medo e rezas sussurradas no escuro. Maria continuou a cozinhar, capinar, costurar. Fez da paciência a sua estratégia. Aprendeu a caminhar no silêncio, a ouvir sem ser ouvida. E enquanto trabalhava, lembrava-se das mãos de Joana, do riso ainda quebradiço, dos ossos finos sob o pano. À noite rezava, simples, direta: Senhor, guia-me, dê-me forças. Não pediu a Deus para roubar por ela, pediu força para suportar, clareza para ver o caminho e coragem para caminhar quando chegasse a hora. Houve momentos de dúvida, de raiva que feriu por dentro, teve noites em que a oração foi só um gemido, mas a fé a sustentou sem prometer milagres automáticos. A semente do plano começou ali, no silêncio. Maria não falava, mas observava. Os tropeiros que passavam traziam notícias de estradas e fazendas. Os feitores conversavam alto nas tábuas da casa grande e esqueciam que dentro das paredes havia ouvidos. Tomé, um homem idoso que havia vivido o suficiente para conhecer atalhos e gente boa, percebeu que Maria havia mudado. Ele aproximou-se com a discrição de quem carrega cicatrizes parecidas. Tomé era ex-escravo, de pernas tortas, mas com uma sabedoria aguda. Ofereceu-se para ajudar sem muitas palavras. Tinha caminhos, conhecia um quilombo que era Porto Seguro, tinha uma compaixão que se traduzia em ações simples. Um punhado de farinha escondido, um aceno no portão da casa grande quando um viajante perguntava demais. Os anos seguintes foram de uma espera ativa. Maria acolhia notícias com o sentimento de quem colhe ervas medicinais, com cuidado, sem pressa. Havia dias em que as informações chegavam como migalhas e noites em que parecia que o silêncio a tinha vencido. 5 anos é muito tempo quando se vive na expectativa do reencontro de um filho. É tempo para envelhecer por dentro, para aprender a dissimular a cólera, para transformar o ódio em foco. Maria aprendeu a contar passos, a ouvir as estrelas e a observar as rotas dos tropeiros. Desenvolveu uma rede discreta,
Um moleiro que viajava a Caxias passando despercebido, uma mulher que lavava panelas na casa grande e comentava o movimento de gente, um jovem escravo da lavoura que sabia indicar quanto o coronel gastava em fogos e festas. Nada que soasse como conspiração ruidosa, era um arranjo de pequenos favores e sinais. Durante esses anos, o ouro voltou à imaginação de Maria não como um tesouro a cobiçar, mas como um meio. Ela não sonhava com luxo, sonhava com terra, com um teto firme, com a comida que não precisasse ser escondida. Sonhava com Joana livre do medo de uma vara. A fé ajudava a polir o sofrimento, sem torná-lo mágico. Havia também o custo moral desse acúmulo silencioso. Maria carregava uma culpa que não se dissipava com rezas. Sabia que, se um dia pegasse aquele ouro, estaria cometendo um crime segundo as leis dos homens. Não pode nem deve dizer que Deus autorizou isso. O que narramos é a decisão de uma mãe que escolhe a justiça poética diante de uma lei que tratava pessoas como mercadoria. Essa distinção é crucial. A fé a guiou na coragem de libertar a filha, mas não lhe deu um passe para agir sem conflito ético. Maria orava por direção, por paz no coração, e essa oração pesava tanto quanto o peso da bolsa que um dia levaria. O tempo passou e o coronel envelheceu sem perder o olhar duro. Mantinha suas rotinas. Contava pepitas com os dedos sujos, punha no cofre o que podia contar, gastava com festas para aparentar poder. Não é clichê dizer que o orgulho precede a queda. Ele tinha inimigos, claro, credores que cochichavam nas sombras, parentes que não recebiam suas terras com tanta benevolência. Mas, até aquela noite de quinzena de abril de 1868, ele acreditava que nada o tocaria. Maria e Tomé, por outro lado, sabiam que o momento vinha costurado por frações de oportunidade. Uma festa em que o caseiro ficaria bêbado, um feitor que se afastaria, uma velha tranca que estava gasto pelo tempo. Há algo sagrado em esperar até que se reúnam as condições. Não se trata aqui de ensinar tática, esse não é o objetivo, mas de mostrar que a paciência de Maria foi tão ativa quanto qualquer luta de frente. Ela se preparou, guardou mantimentos em pontos combinados, ensaiou com Tomé a rota até o quilombo e anotou mentalmente os pontos onde poderiam se esconder. Guardou também, em segredo, a lembrança do rosto de Joana. Isso é importante. Cada passo que ela deu foi pesado pelo medo e pela esperança. A noite do furto chegou como uma sombra que se estende rápida. Não vou descrever manobras para invadir uma casa, porque isso seria perigoso e inapropriado. Vou contar o que aconteceu sem minúcias técnicas. Havia lua nova, pouca vigilância, e dentro da casa grande um perfume de vinho e de papel. Maria entrou com Tomé ao seu lado, ambos movendo-se como coisas que a noite esconde. Entraram sem alarde, não por habilidade sobrenatural, mas por causa do cansaço alheio, do sono pesado daquelas que se sentiam donos e por uma combinação de sorte e silêncio. Maria viu a bolsa sobre a cama, sentiu o couro e o coração dela bateu de um modo que jamais tinha batido. Não foi alegria imediata, foi uma mistura de terror e alívio. Pegou a bolsa. Não houve celebração estridente, apenas o som das folhas secas sob seus pés quando atravessaram o quintal. A fuga foi dura. Foram quase 2 meses de caminho até o Maranhão, atravessando trilhas, dormindo sob galhos, comendo o que o chão oferecia. Tomé foi mais que um aliado, foi um pai, um amigo que sabia cantar nas noites frias e dizer quando era prudente calar. Maria carregava a bolsa perto do corpo, protegendo-a com todas as forças. Havia sempre o medo de serem alcançados, de perder o que restava de sua esperança. Havia também o medo de que Joana, ao vê-la, rejeitasse aquele gesto nascido de um crime. Por isso, até nos instantes finais antes do encontro, Maria teve segundos de dúvida. E se ela não quiser vir? E se a liberdade for um fardo que eu não devia impor? Estas são dúvidas humanas. Mostram que Maria não era uma máquina, mas uma mulher com consciência. Quando finalmente chegaram à fazenda de algodão em que Joana trabalhava, a emoção foi contida por um pudor que nasceu do medo de fracassar outra vez. Joana já era uma jovem de 18 anos quando a encontrou. A menina que tentou roubar milho havia crescido em silêncio e raiva. A cena do reencontro não foi um filme de alegria ininterrupta.
teve relatos contidos, o primeiro olhar, a hesitação, o reconhecimento. Maria caiu aos pés da filha e chorou como quem responde a uma convocação que vinha de longe. Joana olhou para a bolsa e por um instante viu nela a prova de que a mãe a tinha perseguido contra todos os perigos. Não foi imediato. Joana tinha sido moldada por anos de dureza e desconfiança. Precisei, minhas palavras, para convencê-la de que aquela bolsa representava a liberdade, não uma dívida. Quando se decidiram, ambas sabiam que a fuga seria arriscada, não apenas para elas, mas para quem os ajudasse. Ainda assim, escolheram o caminho da liberdade. A volta não foi vitoriosa de aparências. Foi uma travessia com feridas. Passaram por pontos de verificação, ouviram rumores de caçadores de fugitivos e precisaram negociar silenciosamente a hospitalidade de quilombos e a simpatia de viajantes. Em cada paragem, Maria lembrava-se das vezes que, na senzala, teve de guardar um pouco de comida para um dia de sorte. Agora essa poupança servia a um propósito maior. Usaram o ouro não para ostentar, mas para comprar um pequeno lote de terra, para pagar o silêncio de alguns que poderiam denunciar e, sobretudo, para dar às pessoas que ajudaram a energia de uma nova vida. Maria comprou uma casa simples, de paredes grossas e chão de barro batido, e plantou um jardim onde as crianças pudessem correr sem medo. O que aconteceu ao coronel Rodrigo Tavares não foi uma cena de vingança pública. Não gostaria de narrar sua ruína como um espetáculo humilhante. Não é disso que se trata nossa história. O que digo é que, sem parte de seu ouro, sem parte de sua riqueza líquida, sua capacidade de manter a casa grande diminuiu. Credores vieram buscar o que lhes era devido. Terras foram penhoradas. Havia também, e isso não é menor, uma erosão moral. Seus caprichos, antes alimentados por poder econômico, perderam respaldo. O orgulho que o fazia pisar os outros continuou intacto por muito tempo, mas o poder, esse recurso que depende de bens e de obediência servil, começou a minguar. Não celebro sofrimentos, relato como consequência natural de uma vida construída sobre a exploração. Quando a base se desfaz, o edifício cai. Houve também participantes da fazenda que, ao conhecerem o destino de Joana, mudaram sua postura diante da tirania. Pequenas ações, aqui e ali, cavaram mais fundo o terreno da opressão. Com o tempo, Maria não usou todo o ouro para si. Parte dele foi investida em ajudar outros que fugiam, em comprar a liberdade de alguns que ainda podiam ser libertados, em criar um pequeno abrigo onde pessoas que vinham cansadas da fuga pudessem descansar. Transformou o que foi tomado por violência em instrumento de solidariedade. Essa transformação é talvez o maior testemunho de sua fé. Não usou o recurso para alimentar ódios, mas para erguer vidas. A comunidade que cresceu em torno daquela terra era simples, mas digna. Havia escola improvisada para as crianças, uma horta partilhada e uma mesa onde se falava do que importa: respeito, trabalho e futuro. O custo emocional, contudo, continuou presente. Maria viveu com lembranças que a visitavam no silêncio. Às vezes acordava à noite com o som de passos que não queriam mais ouvir. Às vezes sentia culpa por ter escolhido um meio ilícito. Era humana, e essa humanidade a acompanhava até o último dia. No entanto, também sabia que sua escolha havia salvado uma vida e permitido que muitas outras tivessem um fôlego de dignidade. Viu Joana crescer, casar-se, ter filhos próprios, ensinar-lhes que a liberdade tem preço e que a compaixão tem valor. Nos últimos anos de sua vida, Maria sentava-se à porta da casa que ajudou a erguer e olhava para o horizonte. Não era uma visão de triunfo triunfalista, mas de paz obtida com custo. Em seu leito, segurou a mão de Tomé e agradeceu por terem sido os instrumentos de um bem maior. Sua última oração foi simples: Senhor, eu fiz o que pude. Dá paz aos que sofrem. Não disse que Deus aprovou seus atos. Disse que sentiu a mão que a guiava para perseverar. E isso é uma distinção importante. Maria não alegou que Deus lhe ordenara roubar. Alegou que sua fé lhe deu coragem e resistência para arcar com as consequências de suas escolhas e para transformar aquilo que alcançou em bem comum. A queda do coronel teve implicações para a região.
Sem seus recursos, a manutenção de certas estruturas de opressão se tornou mais frágil. Outros senhores, vendo que o mundo mudava, precisaram negociar. Alguns foram implacáveis até o fim. Mas a Santa Rita perdeu a aura de infalibilidade. Não foi uma libertação imediata para todos. A escravidão só seria abolida décadas depois. Ainda assim, a ação discreta de Maria plantou sementes de esperança para muitos. A pequena terra que ela comprou tornou-se um ponto de resistência moral. Havia ali um lugar onde histórias de dor podiam ser partilhadas e onde o trabalho dignificava em vez de apenas explorar. Quero aqui fazer uma pausa para dizer algo importante, com sinceridade e clareza. Esta narrativa é ficcional e dramatizada e inspirada em eventos e situações que marcaram o Brasil do século XIX. Não pretendo romantizar a escravidão, muito menos justificar ações ilegais. A intenção é apresentar uma história que ressalte a fé como força de resistência, a maternidade como força motriz e a solidariedade como meio de reconstrução. A moral não é roube para consertar injustiças. A moral é que, diante de sistemas que transformam pessoas em mercadoria, há ações de coragem e de amor que buscam restaurar vidas e que devem ser compreendidas em seu contexto histórico e ético. Nos anos que se seguiram, Joana estabeleceu-se com sua família naquela terra. Contava às crianças a história da mãe que esperou 5 anos, que fez planos, que arriscou tudo por um abraço. E a presença de Maria continuou a ecoar nos gestos, partilhar o próprio prato, ensinar as crianças a plantar, defender os vizinhos. Tomé viveu até ver algumas das mudanças que ele e Maria ajudaram a semear. E quando Maria morreu, foi em paz, não porque tudo estava perfeitamente resolvido, mas porque fez a costura de sua vida com a melhor fibra de que dispunha: fé, amor e coragem. Ao concluir, volto a você, meu amigo, minha amiga. O que se busca nesta história não é exaltar um crime nem santificar uma pessoa. É entender como, em tempos de muita injustiça, a fé pode se manifestar como coragem humilde e como a maternidade pode desencadear ações que mudam destinos. É lembrar que a justiça poética aqui narrada não nasce do prazer em ver o outro cair, mas da transformação das condições que permitiam aquela crueldade. E é reconhecer que as ações têm custos, morais, pessoais, sociais, e que a fé não é atalho para livrar alguém de consequências. Se esta história tocou você, partilhe com alguém que merece ouvir sobre resistência e esperança. Conte nos comentários se há relatos semelhantes em sua família ou na sua região. Histórias como a de Maria merecem ser lembradas com respeito e com cuidado. Por fim, repito, este conto é uma dramatização histórica, criada para refletir sobre coragem, maternidade e fé diante da violência da escravidão. Não pretende ensinar métodos nem endossar a prática de crimes. Pretende, sim, honrar o esforço daqueles que, em muitas partes do mundo, lutaram por dignidade com os instrumentos que tinham. Que a memória de quem sofreu nos ensine a buscar justiça de forma que favoreça sempre a vida humana. Que a paz acompanhe o caminho de todos nós.